Olá, dando sequência aqui os pré-molares, falamos dos superiores, agora nós estamos falando inferiores, né? Nos superiores são 2, então total de 4, no arco total, somando os 2 hemiarcos, e aqui também, no inferior, nós temos também 4 pré-molares, 2 em cada hemiarco, certo? Então, esses pré-molares, se vocês observarem, todos eles, como característica comum, eles têm a forma do canino, que é uma forma pentagonal, certo? Com lóbulos, uma elevação da crista central, com lóbulos, né? Com sulcos, correbordos. Eles têm essa característica que elas são comuns aos pré-molares. Temos neles, né, nos 8, né, somando o total dos pré-molares, cada 4 de cada hemiarco, nós temos 2 cúspides. O que acontece com o primeiro em relação ao segundo superior, em relação às cúspides, também são tamanho e volume delas. Vai acontecer a mesma coisa aqui no inferior. Nós vamos ter tamanhos diferenciados de cúspides e volumes, que o que dá esse volume, de um maior volume a cúspide, é a localização do centro, do sulco principal. Então, nós termos conhecimento da localização desse sulco principal é extremamente importante para que essa nossa cúspide vestibular ou as outras tenham o volume adequado, ok? Como falamos anteriormente, né? O primeiro pré-molar, o segundo, o grupo dos pré-molares, né? Ele tem essa forma semelhante à do canino, que é uma forma pentagonal. O primeiro pré-molar, começamos agora as diferenciações. Ele tem uma inclinação paralingual bem acentuada, porque é onde começa o arco. Então, o pré-molar, né, o grupo dos superiores, para encaixar aqui no pré-molar, ele começou a fechar o arco, então ele tem essa inclinação bem acentuada na sua vestibular, desculpa. Nós vamos ver também que existe, né, como a gente já mostrou e já vimos também, essa convergência para o colo, aqui e aqui. E também temos essa convergência do terço médio, aqui fica mesial, então o ângulo é mais fechado na mesial e o ângulo da distal é mais aberto. Então, temos sempre aquela situação da face mesial ser mais alta do que a distal, ok? Então, nós vimos aqui, na vestibular, a forma pentagonal, nós vimos que ela tem uma notada assim, você percebe bem a convergência dela para a cervical e para a lingual. Então, ela vem aqui, ó, ela até forma uma bossa, que é um acúmulo de esmalte, certo? Então, no terço cervical, ela tem, devido a essa convexidade, né, essa convexidade grande para o terço cervical, ela forma uma bossa. A cúspide vestibular é uma cúspide mais central, ela não tem aquele desvio, né? Nós temos aquela área de espelho aqui também. Os lóbulos, né, a área espelhada, né? E as convergências. Cúspide central, e em tamanho vai ser uma ordem contrária ao superior. A ordem
de tamanho da coroa dos superiores é do maior para o menor. No inferior, vai ser do menor para o maior. Então, é uma ordem crescente dos inferiores. A face proximal, né? Nós vemos a convexidade, né? A convergência, desculpa, para o colo da face vestibular e da face palatina, mesial e distal. Nós temos aqui, ó, na oclusal também uma forma em V, né? Devido ao sulco principal que corta essas duas estruturas. Então, nós temos esse V também, certo? E a forma dela, ela deixa um pouco de ser a quadrangular. Ela toma mais uma forma de um trapézio, né? Não é tendendo a um triângulo, gente. Agora, os outros premolares que nós vimos até agora e vamos ver no segundo premolar inferior, que essa forma não é trapezoidal tendendo a um triângulo. Ela é quadrangular. Então, só no primeiro premolar inferior, que é trapezoidal tendendo a um triângulo, ok? A face oclusal, nós vamos ver uma forma, né? Que ela tem uma forma ovoide, né? E também é importante observar que ela tem uma ponte de esmalte. O sulco principal vem, ele tem uma forma semilunar, ele vem aqui, vai aqui, volta lá. Então, ele faz a forma semilunar. Por que essa forma semilunar? Para que ele tenha condições de fazer com que essa cúspide aqui seja a cúspide mais volumosa, tenha maior volume de estrutura do que essa aqui. Então, é aquilo que eu falei dos sulcos. Se você faz um sulco reto, você divide em partes iguais, né? Se você faz um sulco semilunar, que seria isso aqui, ó, a própria curva da semilua, ela dá maior corpo a essa cúspide do que a outra cúspide. Então, dando maior corpo à cúspide vestibular do que a cúspide lingual. Outra característica importante, esse sulco principal, ele vem e ele é interrompido por essa ponte de esmalte. Ah, mas ele não existe? Ele existe, só que ele vai ficar aqui nessa parte, que eu estou tentando colocar a laranjinha para vocês, ele é mais alto do que se eu colocar minha caneta aqui. Essa altura daqui tá mais alta do que essa altura daqui. Então, ele faz tipo um olhinho de coruja, né? Ele aqui tem fundo, fundo, e aqui ele tem uma partezinha mais alta, que é aonde se localiza a ponte de esmalte. Quando a gente fala ponte de esmalte, ela sempre, lembre-se sempre que ela está ligando duas estruturas. Uma pergunta que a gente poderia fazer: a ponte do esmalte do primeiro pré-molar inferior liga o que aqui? Ela liga a cúspide vestibular, né, na face oclusal, a cúspide, né, a cúspide lingual na face oclusal. Então, essa você só consegue ver nessa face oclusal aqui, ok? Então, esse dentinho premolar tem essas características e é importante que a gente conheça para a gente tentar colocar, fazer quando for esculpir, senão a gente não consegue, ok? Mostrando aqui agora a diferença, né, de posicionamento dessas cúspides, para vocês perceberem a altura de uma e a altura da outra. E vocês vejam, reparem também que essa abertura, esse distanciamento aqui, ó, na oclusal, da ponta de uma cúspide para a ponta da outra, não é tão grande, ok?
Lá, gente, agora vamos falar desse segundo pré-molar, né? Segundo pré-molar superior. Se nós observarmos também o tamanho desse em relação a esse é maior, né? Então, é aquela ordem crescente de tamanho, ok? Tá aqui, ok? E aí, a vestibular, sempre, né? A coroa dele é semelhante ao canino. Por que semelhante? Porque ela tem ele tem uma forma pentagonal. É um dente que a gente vai observar, né, determinadas já tamanhos dele para que já está se preparando para entrar um outro dente, próximo dente, que seria o molarzinho, né, o primeiro molar. Em face vestibular dele, nós vamos ver que ele se assemelha ao canino, né? Ele tem uma semelhança com o canino, que é uma pentagonal, sendo mais aberto. A gente já começa a perceber uma cúspide menos pontiaguda que o canino, né? Então, ele tem inclinação das faces proximal, mesial, distal para o colo. Então, nós temos aqui, ó, aquela inclinação para cá, para o colo, certo? Nós temos a inclinação, também a direção, né, da face proximal, mesial e distal também para o colo, sendo que na distal, devido ao ângulo, ela é mais arredondada do que a mesial, né? A crista cérvico-oclusal, que sempre foi aquela crista mais, que a gente percebia mais, ele começa a ter já não ela tão evidente, ela tem uma discreta inclinação dessa crista, certo? Temos aqui, né, um lóbulo, 2 lóbulos, 3 lóbulos, mais discretos também. Aqui a área de espelho, a zona espelhada, certo? Então, essa crista central, ela começa a diminuir. Vamos agora dar vamos falar um pouquinho agora da face proximal desse dentinho, né? Que também, né, nós marcamos aqui, ó, a convergência para cá, e ele indo para lá, ó, para cá. Isso aqui acontece na face lingual e proximal. E aí, esse sim, ele volta a ter aquele formato, né, mais quadrangular, ó. Ele vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Na face proximal, nós vamos ver uma face um pouco diferente, né, da face do primeiro pré-molar inferior. Aqui nós temos, olha, ela mais ou menos semelhante, né, à face vestibular, menor, igual a do vestibular, certo? Aqui, ó, como a gente sempre mostra, a diferença de altura, ela é mais baixa, né? Ela é mais baixa que a vestibular. Ó, a vestibular estaria nessa situação aqui, ó, né? E a lingual nessa aqui. Então, a vestibular é bem mais alta que a lingual, certo? Se a gente fizer isso assim, ó, fica mais fácil para visualizar, ó. A gente vem aqui, ó. E vem aqui. Tenta dar uma coloridazinha aqui. Então, a gente vê que a lingual, ela tem mais altura, né, do que a vestibular tem mais altura que a lingual, ok? Então, nós vamos ver aqui, ó, que nós apresentamos, né, na face oclusal 3 cúspides. Uma vestibular, que corresponde à face vestibular, e na lingual nós temos 2 cúspides. Por quê? Porque aqui na oclusal, lembra que a gente conversa sempre que o sulco vem
de mesial para distal, e que podemos ter sulcos secundários que partem do principal. Então, aqui acontece muito nitidamente isso. Vem um sulco aqui, ó, da mesial para distal, e saem outros sulcos invadindo outras faces, sendo que sai um com mais potência, mais força, invadindo a face lingual. Então, eu vou desenhar aqui para vocês o sulco, né? Vamos lá. Aqui, ó, vem aqui, nessa direção, vem para cá. Ele vem mesiodistal. E depois ele faz isso, ó, ele sai daqui e avança aqui. Avança a face lingual. Quando ele avança a face lingual, ele também divide essa estrutura aqui. Ele dividiu essa estrutura primeiro com o sulco principal, dividiu em vestibular e palatina. Depois ele vem aqui, ó, passa aqui e invade essa face lingual. E com isso ele também dá volumes diferentes a essas cúspides. Então, se eu tivesse que falar do maior volume dessas cúspides para o menor, eu falaria primeiro a vestibular, que é maior que a mesial e que é maior que a distal. Então, isso tudo é devido a esse posicionamento desse sulco. O que acontece? Não temos ponte de esmalte, não temos nada disso, mas a maioria dos segundo pré-molares, eles têm 3 cúspides. Uma raiz, normalmente, mas 3 cúspides. E a posição das raízes dos pré-molares inferiores é uma para mesial, uma raiz fica para mesial e a outra fica para distal, ok? Mostrando também aqui em relação às vertentes triturantes e lisas, né? As arestas, a aresta longitudinal. Depois nós temos a aresta transversal, que divide, né? Em vertente lisa e vertente lisa e vertente triturante, certo? Aqui, aqui, aqui e aqui. Então, nós temos a ponta de cúspide aqui da vestibular, certo? Aqui a vertente lisa, vertente triturante mesial, vertente triturante distal. Aqui eu vou ter vertente lisa mesial, vertente lisa, né, distal, vertente triturante mesial, vertente triturante distal. Aqui da cúspide distal, vertente lisa mesial, vertente lisa distal, vertente triturante mesial, vertente triturante distal. E a ponta de cúspide é a interseção das arestas longitudinais com a aresta transversal. Nossa! Tá bom, gente? Então, os pré-molares, a gente terminamos de conversar sobre eles. Perfeito?